Vamos começar então a nossa 23ª aula de Lazarus Pascal, tá? Então, Lazarus Pascal. Então, o que é que acaba acontecendo? Na aula passada, a gente estava olhando estrutura condicional simples e estrutura condicional composta, né? Vamos continuar analisando, porque é um assunto que, se a pessoa não entender, acaba comprometendo todo o andamento do curso, vamos dizer assim, das aulas, né? Então, vamos colocar aqui 23ª aula, né? Do curso de Lazarus Pascal. Hoje é dia 22/6/2020, uma segunda-feira, tá bom? Então, aqui nós vamos ver hoje, então, estrutura condicional simples e composta. Então, estrutura condicional simples e composta, tá? Então, o que acaba acontecendo? Nós podemos ter mais de um comando a ser executado, né? Então, por exemplo, o que vai acontecer? Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho o meu programa, né? Tenho aqui meu programa. Ele chegou até aqui. E aí ele encontra uma estrutura condicional, tá bom? Onde vai acontecer um teste para verificar se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Então, vamos imaginar que algo é verdadeiro. Então, vai acontecer o comando 1, vai acontecer o comando 2 e vai acontecer o comando 3, ok? Já se for falso, simplesmente não vai acontecer nada, tá? Então, se for falso, não vai acontecer absolutamente nada. Então, se for verdadeiro, vem por aqui. Se for falso, vem por aqui. Então, verdadeiro e aqui falso, certo? Então, eu tenho essas duas situações. Se for verdadeiro ou se for falso. Então, quando for verdadeiro, ele vai fazer os comandos que estão do meu lado direito, ok? E quando for falso, ele não vai fazer absolutamente nada. Então, vamos ver como que ficaria isso. Ó. Por exemplo, ficaria assim, ó. If x é maior que 5, then, ok? Como eu tenho mais de um comando, sempre que eu tenho mais de um comando, quando eu tinha um comando, bastava colocar aqui, certo? Mas quando você tiver mais de um comando, você vai ter um bloquinho de comandos e ele tem que saber que esses comandos, todos eles devem ser executados. Então, eles têm que ficar dentro de um bloquinho begin end, tá? Então, eu coloco begin, tá? E aqui eu vou escrever os comandinhos. Então, vai ficar o que aqui? Por exemplo, write line. Vamos lá. Brasil, tá? Write line. Argentina. Write line. Vamos colocar aqui Uruguai. Ou seja, esses três comandos, essas três instruções, elas vão ser executadas. Então, eu vou ter o quê? Um begin e um end. Então, eu tenho três instruções sendo executadas. Uma, duas, comando 1, na minha instrução 1, meu comando 2 e meu comando 3, que o computador vai executar. Então, se isso for verdadeiro,
x maior que 5, ele vai escrever 3 frases na tela: Brasil, Argentina e Uruguai. E se for falso? Se for falso, ele não vai escrever absolutamente nada. Ele simplesmente pode colocar um write line, fim. Tá? Então, toda vez que eu tiver um grupo de comandos, tá? Toda vez que eu tiver um grupo de comandos para serem executados quando uma condição for verdadeira, eu vou colocar esse grupo de comandos dentro de um begin end, tá bom? Então vamos testar isso aqui lá no Lazarus, tá? Então vamos lá, vou salvar aqui. Vou Lazarus aula, essa aqui é a aula 0023, ok? Então tá aí. Vamos aqui pro Lazarus. Tá, vou procurar por aqui. Tô abrindo o Lazarus. Abri o Lazarus, vou fechar tudo. Vou começar um novo. Tá? Esse daqui eu já vou salvar com o nome de teste 3. Vou colocar aqui teste 3, tá? Então o que eu vou fazer? A mesma coisa, né? Eu vou declarar uma variável x do tipo inteiro, tá? Vou inicializar essa variável. Vou pedir para o usuário digitar o valor de x. Vou fazer isso numa linha só. Ok? Então, ó, declarei a variável, inicializei, estou pedindo para digitar o valor de x, vou ler esse valor de x e aí eu vou começar a minha estrutura condicional. If x é maior que 5, then. Como eu vou colocar vários comandos, eu coloco begin. Automaticamente, o Pascal, né, já me colocou o end, ó. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar, ó, write line, Brasil, write line, Argentina, write line, Uruguai, write line, Paraguai, write line, Chile, ok? Então, olha só. Então, se for verdade, ele vai exibir e vai executar cada uma dessas linhas aqui, ó. Ele vai me executar cada uma dessas linhas aqui. E aqui tem uma sujeirinha que eu deixei, que vou tirar. E se não for verdade, o que, que ele faz? Ele não faz nada, tá? Eu tô sempre digitando essa droga, né? Então, vamos lá. Write line. Vamos lá aqui. Fim do programa. Ok? Write line. Pressione uma tecla. Ok? Coloquei aqui para dar um espaço, né? Vou colocar um write line aqui. Só para não ficar tudo amontoado. E aqui, para dar uma paradinha. Vou salvar, tá? E vamos testar, né? Vamos ver se tem algum erro. F9. E já teve erro logo no começo. Que erro que deu? Vamos ver aqui. Program teste 3. Ah, tá. Tem uma sujeirinha ali, ó. Tá bom? F9. De novo. Eu tô digitando isso aí toda hora. F9.
tá? Não teve nenhum erro. Executou, tarará. Maior que 5, né? Vou colocar 3. Não fez nada, tá? De novo, F9, vou colocar 8. Aí ele exibiu lá, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Ou seja, ele só fez quando é verdadeiro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu prompt, tá? Vou dar um dir. Ele me mostra todos os arquivos que eu tenho. Eu tenho aqui o teste 3, dir asterisco.exe me mostra apenas os aplicativos, os programas já prontos, que são os executáveis, né? Eu tenho aqui meu teste 3, eu vou executar ele, teste 3, basta só escrever o nome do programa, digite o valor de x, x é igual a menos 2. Não faz nada, porque ele só vai fazer alguma coisa se for maior que 5. Tudo bem? Aí vamos lá de novo. Agora eu vou digitar 888. É maior que 5? É. Então ele vai fazer alguma coisa. Aí mostrou Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Tá bom? Agora vamos ver o nosso else. O que acontece se eu tiver tanto comandos, quando é verdadeiro e falso, mas eu tiver um grupo de comandos, né? Então, como que ficaria a minha estrutura condicional composta? Então, a mesma coisa, vou fazer o desenho aqui, ó. Então, eu tenho o fluxo dos comandos, um sendo executado depois do outro, e aí, de repente, ele me chega numa estrutura condicional, aonde ele vai executar o comando 1, comando 2, vai fazer o comando 3, se for verdadeiro. Mas se for falso, ele vai fazer o comando 4, o comando 5 e o comando 6, ok? Então, se for verdadeiro, ele faz o C1, C2, C3. Se for falso, ele vai fazer o C4, C5 e C6. Então, nós vamos ter aqui, ó, se for verdadeiro, se for falso, ok? Se for verdadeiro, né? Ele vai fazer que comandos? C1, C2, C3. Mas se for falso, ele vai fazer que comando se for falso? O C4, C5, C6. Ok? Então ele vai ter que tomar uma decisão aqui, ó. Se for verdadeiro, ele faz C1, C2, C3. Se for falso, ele vai fazer quem? C4, C5 e C6. Vamos escrever isso? Então vai ficar o quê? If, tá? Se x for maior que 5, then, tá? Começo com begin, tá? Aí eu coloco write line, por exemplo, ele vai falar Brasil, write line Argentina. Aí eu termino com end, só que esse end eu não coloco ponto e vírgula. Por quê? Porque esse bloco aqui, ó, o begin end, ele funciona como se fosse uma opção. Eu tenho essa opção aqui, begin end. Então eu só vou ter no final. Então agora vem o else, começa um outro begin, tá? Aí eu vou escrever write line, por exemplo, França. E write line Alemanha. E agora eu coloco ponto e vírgula. Por quê? Porque esse daqui, ó, esse daqui representa um bloquinho. E esse daqui representa o bloquinho do outro bloquinho. Esse é o bloquinho do verdadeiro. E esse é o bloquinho do falso. Então ele vai executar esse grupo aqui, se for verdadeiro, e vai executar esse grupo aqui, se for falso, tudo bem? E não esquecer que eu não coloco
ponto e vírgula nem no end, muito menos no else. Por quê? A instrução, ela termina aqui, tá? Acaba aqui. Os bloquinhos, esse bloco e esse bloco, eles são opções que o comando oferece, tá? Tudo bem? Então, vamos lá para o Lazarus e vamos testar isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Rapidinho. Tarará, tarará, tarará. Tá bom aqui. Venho aqui, arquivo. Fechar tudo. Arquivo. Novo. Tá? Ok. Já vou salvar com o nome de teste 4. Tá? Vou declarar a variável x aqui. Tudo bem? Vou inicializar essa variável. Digite o valor de x, tá? E agora eu vou começar a minha estrutura condicional, que é o que me interessa. Tá bom? Então vamos lá. If x é maior que 5, then começo o meu bloquinho. Begin, tá? Vou colocar aqui meu end. Já vou colocar meu else. E vou colocar já o meu begin. Ok? Então, olha só. O que eu fiz? Então, vamos lá aqui, ó. Declarei a variável, inicializei a variável, pedi para digitar o valor de x, estou fazendo a leitura do valor de x, aí eu vou verificar se for verdade. Se for verdade, ele vai fazer o que está dentro do primeiro begin end. Se for falso, ele vai fazer o que está dentro do segundo begin end. Tá? Eu só coloquei ponto e vírgula aqui no final. Esse representa uma opção quando é verdadeiro, esse representa a opção quando é falso. E aí eu vou escrever, né? WriteLine Brasil, ok? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. E aqui também. Aqui eu vou trocar os nomes para Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, tá? Aqui eu vou trocar os nomes para França, Alemanha, Espanha, Itália, Polônia. Tudo sem acento, né? Porque, inclusive, aqui vai ter um probleminha com essa cedilha aqui. Então, fica franca. Tá? Deixa eu ver, tá tudo bem? Tá. Então, ou ele vai fazer isso, ou ele vai fazer isso aqui. Tá bom? E aqui, só para terminar o meu programa. Certo? Tá? Então, só vou pegar esse aqui, colocar aqui, ó, para dar um espaço, tá? Tudo bem? Então, olha só, ele vai fazer esse bloquinho se for verdade, ele vai fazer esse bloquinho se for falso. Não coloco ponto e vírgula, o bloquinho termina aqui, então eu não coloco ponto e vírgula, e eu coloco ponto e vírgula somente no final do bloco, tá? Porque são opções do mesmo comando,
tá? Não representam, por exemplo, comandos diferentes, instruções diferentes, tá bom? Então vamos testar. Eu já comecei com um erro aqui, porque eu esqueci o ponto e vírgula, né? Vamos lá. Compilou. Vai aparecer a nossa janelinha ali. Vamos ver, por exemplo, se eu digitar um número maior que 5, 9. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Beleza, vamos lá. Vou digitar um número menor que 5 agora. 3. Tá lá, França, Alemanha, Espanha, Itália e Polônia. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar um CLS para limpar a tela. Tira asterisco XZ para ver somente os aplicativos já prontos. Eu quero testar, fazer um teste no teste 4. Eu digito o nome do programa. Qual o valor de X? Vamos colocar aqui 8, é maior que 5, né? Muito bem. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Vou agora fazer o contrário. Eu fiz o verdadeiro, vou fazer o falso agora. Colocar 2. E aí digitou França, apareceu França, Alemanha, Espanha, Itália e Polônia. Ok? Tudo bem? Beleza, ficamos por aqui. Fim dessa aula. Até a próxima.